أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولا نداء الله يا قادة الفتح أذيق العيد كأس المرارة والقرح. Então existe a promessa de Balfour de que os judeus, né, teriam apoio da Inglaterra para a constituição, né, de um Estado na Palestina. E aí acontece toda essa movimentação. Então começa uma imigração de judeus nos navios da Inglaterra, ingleses, né, com a proteção até chegarem à Palestina, e começam a criar os kibbutz. E aqui começam a surgir alguns grupos terroristas da comunidade judaica imigrante. Não esqueçamos aqui, temos que fazer sermos sensatos e não esquecermos de que já existiam judeus lá e que foram prejudicados. Então não eram todos os judeus que concordavam com essa imigração. Então você tem judeus palestinos e vem os judeus vindos de todos os lugares do mundo, principalmente Europa e Rússia. Politicamente, geopoliticamente, era muito interessante para a Europa ela se livrar dos judeus. Por N questões. Tinha uma desavença, existiam várias outras teorias. E aí acontece o que? Aparecem alguns kibbutz, são formados kibbutz, porém existe o surgimento de grupos terroristas, entre eles o Haganah. Então essa questão de que o grupo palestino terrorista, não, isso não é novidade, grupo terrorista ali começou com o Haganah e começou com os outros grupos que faziam atentados contra palestinos e contra o exército colonial inglês. Qual que era o objetivo? É fazer os palestinos saírem de suas terras e lá montar esses kibbutzim, né? E tomar a terra mesmo. Não estou trazendo novidade, não é uma questão, eu estou trazendo questões históricas, basta ver isso na história. Pelo contrário, a história está muito mais rica do que eu estou falando, está até sendo cordial, com muitos grupos terroristas, podia citar todos eles, e as atrocidades que eles já fizeram, e as pessoas que perderam suas terras, que foram tomadas, que foram roubadas injustamente. Então, existem muitos fatos aqui que nós não estamos citando, uma questão também de tempo, mas acredito que todos deveriam ler a história, porque se você não lê a história, você é refém do que se fala hoje. Ou você me conhece, ou você vai ter que acreditar na minha palavra agora, o que eu falar hoje. Ou leia a minha história, meu currículo. Vai ter que... ou você conhece a história, ou você acredita em tudo que se fala. Tem um provérbio árabe que diz: escute de mim e não escute sobre mim. Veja o que eu de fato falo. Não escute o que os outros falam que eu falei. Vamos voltar para a história. O nosso problema é que nós não lemos história, porque para nós a história não tem tanta importância. Esse fato de desmerecer a história fez com que muitas pessoas perdessem seus direitos. A primeira coisa, quando a gente vai num juiz,
estamos num conflito, a primeira coisa que ele quer ouvir é a história. Me conte o que aconteceu, me conte a história, para eu poder julgar. Então a história é uma das principais disciplinas que nós deveríamos atentar. E os principais temas que nós deveríamos estudar e pesquisar. E aqui começa o surgimento de uma ideia de que nasce, né, nesse meio tempo, nasce uma organização mundial chamada Liga das Nações. E essa Liga das Nações, lógico, tem um acordo de Sykes-Picot também, que são ministros tanto da França quanto da Inglaterra, que fazem um acordo de divisa desses locais, né, desse território que agora é território novo, colonização. Tem a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, lógico, já um pouco antes da declaração do Estado de Israel, a Liga das Nações ela tem uma resolução, ela gera uma resolução que ela enxerga e sugere uma resolução de partilha da Palestina em 2 estados. Um estado para os judeus e o outro de palestinos. Aqui é necessário nós darmos uma parada, lógico que a pessoa que está interessada nesse assunto ela vai ter que estudar muito, e temos que entrar numa questão chamada de direito internacional para analisar o status, né, da Liga das Nações, que mais tarde, logo depois, passa a ser ONU, né, Organização das Nações Unidas. Qual que é o status dela e qual que é o alcance das suas resoluções, o seu poder de interferência na soberania alheia? Ela não tem nenhuma. A ONU, o que ela faz de resolução, vamos dizer em palavras mais simples, ela aconselha, ela sugere, ela acha, mas ela não pode executar, porque ela não tem direito a interferir na soberania alheia. O que dizer então de dividir um país inteiro? Tanto isso é verdade que muitas das resoluções que obrigavam os sionistas, né? Quando a gente fala dos judeus na Palestina, na realidade nós temos que voltar e ter uma palavra que vai definir, porque senão a gente vai acabar generalizando. Você tem os judeus, que são uma religião, uma etnia, e eles são divididos. E tem entre eles um grupo que pertence ao movimento político chamado sionismo. Quem tem toda essa ideia do Estado de Israel, da colonização, de ter um Estado, de expulsar, de tomar conta, são os sionistas. É o movimento sionista, porque não são todos os judeus que concordam com isso. Porém, eles fazem mais barulho. Os sionistas fazem mais barulho, têm mais poder, então eles aparecem mais e eles se organizaram para isso. Então, tudo isso que nós estamos falando, desde Herzl até, são os sionistas que fazem isso. São os sionistas que planejam, são os sionistas que se reúnem, são os sionistas que executam todo esse planejamento estratégico. E aqui, em 1947, o governo, o exército inglês, ele anuncia
a saída dele da Palestina. Uma hora depois é declarada a fundação do Estado de Israel sobre a Palestina. Certamente que foi uma coincidência, né? Isso não estava planejado, não foi estudado estrategicamente, nem minuciosamente, e ninguém passou noites avaliando quando seria, não houve reuniões entre eles para que houvesse essa. Não, foi realmente uma coincidência, né? E aí é declarado o Estado de Israel. E aqui vem uma reflexão que nós devemos fazer. Um povo que invade um país e de repente, com forças externas, toma uma terra que não lhes pertence. Porque, qual a alegação? Aqui tem que surgir, eu vou tomar uma terra, mas eu tenho que ter pelo menos alguma coisa, mesmo que não tenha validade, mas tem que ter um motivo. Qual que é? Uma terra sem povo para um povo sem terra. Quem disse que a Palestina estava sem terra? Pelo contrário, o que eu saiba é que a Palestina tinha soberania, tinha bandeira, tinha hino nacional, tinha uma língua oficial, tinha um governo constituído, havia cidadãos chamados palestinos, carteira de identidade, carta de motorista, cartório, tinha uma estrutura governamental. De repente esse país não desaparece do mapa e passa a ser chamado de Estado de Israel. Tudo isso é necessário uma análise muito profunda. A não ser que a gente queira ser enganado, aí tudo bem. Eu tenho preguiça de ler, tudo bem. Então se acredita em qualquer coisa também. E Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa estão chegando. As pessoas que acreditam no que se fala hoje são as mesmas pessoas que acreditam em Papai Noel e esperam dia 25 de dezembro mesmo, vão lá de manhã para ver na meia, lá na árvore de Natal, para ver se tem um presentinho, se o bom velhinho veio, desceu da chaminé mesmo, desceu da chaminé e trouxe o presentinho. São essas mesmas pessoas. E na Páscoa esperam o coelhinho mesmo botar ovo de chocolate. E aqui começa, certamente, o que não poderia se esperar diferente, né? Que esse povo, ele reagisse. Quando esse povo falou, esse povo, não são só os muçulmanos, apesar de serem maioria, mas se levantaram judeus, se levantaram cristãos, contra essa injustiça que estava sendo feita. E aqui começa todo esse imbróglio. E é uma questão territorial. É uma questão tomou minha casa, eu quero minha casa de volta. Aonde entra a religião aqui nesse evento? A religião ela vai dar legitimidade ou não. Então ela vai falar que os palestinos têm razão em lutar pelo seu direito ou não. E nesse caso, a religião islâmica, ela fala assim, para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Vocês têm o direito de se defenderem, de resistirem e de tomar sua terra de volta. Como que tomaram? Como é que roubam sua terra? Se você tiver condições, retome o que é seu, não há problema nenhum. E assim as pessoas, os palestinos vão levando isso até hoje. No começo a ideia de que um plano de paz, ou um plano os salvaria, primeiro eram os árabes, os países árabes vão nos salvar.
E percebeu-se que os árabes não eram os árabes esperados. De repente os árabes eram mais pró-colonizadores do que pró-colonizados. Eram mais pró-opressores do que oprimidos. Não o povo, mas os sistemas, porque também foram governados e esses sistemas foram colocados pelo colonizador. Quando saiu, deixou quem atendesse seus interesses ali. Então, é tudo concatenado. E aí esses palestinos começam a esperar, e aí vem vários acordos que nunca eram, pelo contrário, depois de cada acordo você via o aumento dos assentamentos e o aumento do Estado de Israel, em detrimento. E aí hoje, se você olhar, você tem algumas cidadezinhas, algumas localidades como sendo palestinos, né? Ali, Gaza, Cisjordânia. E o povo desacredita, ele não vê mais solução nos outros. E aí ele começa a ver que a solução só virá deles e não esperar a solução de fora. E aqui eles começam a se reeducar, a estudar a sua história, a estudar as suas condições. E aqui começam a planejar e a resistir. E aí surge a primeira intifada, surge a segunda intifada, e todo o medo agora é surgir a terceira. O medo dos sionistas é que surja, e de alguns árabes, é que surja a terceira intifada. O que essa organização em Gaza, independente das nomenclaturas, nós não podemos negar o direito de resistência a um povo oprimido. É só a pessoa se colocar no lugar. Eu aqui no Brasil, de repente entra um outro país, a Argentina, e vem, toma e quer mudar a língua, quer mudar o país, vou aceitar. Pronto. É muito fácil aqui a distante, eu julgar com comida na minha geladeira, na minha mesa, dentro do meu conforto, com meus filhos, todo mundo em segurança, não tanto segurança, mas um ladrão pode me roubar, mas tenho mais ou menos uma segurança de que não vai cair, minha casa não vai ser bombardeada por helicópteros, nem por aviões, nem... E eu julgar no meu conforto aqui, eu julgar e falar, esses palestinos, por que que já não... Esses palestinos judeus, por que que não se acertam? Outra questão é, esses palestinos terroristas, na década de 90 é que surge essa questão de que do homem-bomba na Palestina. Antes não se conhecia, só na década de 90 que surge. E quando surge por uma questão de chamar a atenção, de fazer barulho mesmo. O que eles alegam? De que os palestinos morriam, eram assassinados, seus filhos assassinados, as mulheres assassinadas, em grande número, casas eram destruídas e ninguém via, porque não se tinha mídia. A mídia estava na mão dos sionistas. E aí eles precisavam chamar a atenção. Então eles queriam
Da mesma forma como dói neles, eles queriam fazer o outro sentir essa dor. E aí realmente eles fazem barulho, independente se as pessoas concordam ou discordam, mas que chamou a atenção. Mais tarde, cessa essa onda de homens-bomba, cessa. Por quê? Porque agora eles passaram para um outro nível. Agora eles tinham algo que substituísse o homem-bomba, que é essa questão dos mísseis. Qual que é a alegação do Hamas e dos palestinos nesse negócio? Quando, por várias entrevistas que nós assistimos, né, quando é perguntado, mas esses mísseis não fazem nada, eles falam, não, pelo contrário, fazem muita coisa. O mesmo terror que eles nos causam, nós causamos neles. A questão é o impacto do lançamento de um míssil, mesmo que seja inofensivo. Todo o aparato que é movido numa situação como essa, um míssil é lançado e ele não vai fazer nada. Mas sirenes tocam, as pessoas correm para os bunkers, para a cidade. Há um terror, cria um pavor, cria terror, então eles alcançaram o objetivo deles, que é ação e reação. Então vamos levar a eles aquilo que eles estão colocando entre nós. E aí fica uma pergunta. Quando fala palestino terrorista, eu faço um questionamento aqui. Terrorista aos olhos de quem? Quem está julgando? Qual o interesse dessa pessoa, ou desse canal, ou desse meio que está falando? Esse é terrorista. Ele está do lado de quem? É necessário nós analisarmos isso. Se está do lado dos sionistas, certamente o palestino ele é terrorista. Se ele estiver sorrindo, ele é terrorista. Se ele estiver distribuindo cesta básica, ele é terrorista. Esse piloto sionista que está atacando os palestinos, aos olhos dos sionistas ele é herói. E aos olhos dessa mídia ou desse meio de comunicação, ou esse que está julgando, né? Esse juiz que está julgando, esse é terrorista, ele é herói, porque ele tem um lado, que é o sionismo. Então ele vai ver que tudo que os sionistas fazem é correto, e o adversário deles, o inimigo deles, é terrorista. Se esse meio tivesse do lado dos palestinos, o palestino seria o herói e o sionista terrorista. Mas como a maior parte do meio de comunicação, os meios de comunicação estão do lado dos sionistas, você vê essa questão. Por isso que os acadêmicos, verdadeiros acadêmicos, não os que são comprados, não os que são pagos, não aqueles que são subservientes, não são aqueles que estão no lerite, né, na folha de pagamento, aqueles que são verdadeiros, que honram o conhecimento, que honram a academia, que participam dela, que honram o conhecimento, que honram a história. Quando eles leem a história, eles sabem quem tem razão, quem não tem. Porque não é uma questão de opinião, porque não é subjetiva a questão é objetiva, porque é uma questão de justiça.
Não é uma questão emocional, é uma questão racional. Eu tenho que ser justo. Por mais que eu queria que esse lado estivesse certo. Por mais que eu tenha muito a ganhar se eu falar que esses têm a razão, eu tenho que ser justo. Está errado, eu tenho que assumir que está errado. Por quê? Porque é uma questão de ação e reação nessa vida. Aqui no Brasil falam que aqui você faz, aqui você paga. Sim, isso é verdade. Dentro da religião islâmica, isso é previsto. Que muita coisa que você faz aqui você paga e também lá no dia de juízo final também. Algumas coisas são deixadas para o dia de juízo final e outras você paga aqui. Deus antecipa aqui. E o que ele antecipa aqui é menos do que ele antecipa, do que é feito lá. Então, a injustiça é uma dessas coisas que Deus acelera e apressa e antecipa o sofrimento do injusto nessa vida. Primeiro, já deixa um peso na consciência dessa pessoa. Essa pessoa não consegue dormir direito, ela não consegue andar direito, ela não consegue comer direito, ela não consegue trabalhar direito, ela nunca vai ficar tranquila. Então é necessário nós sermos justos e analisarmos essa situação do ponto de vista histórico e do ponto de vista da justiça. O que é justo? Quem de fato tem razão? Porque amanhã eu posso estar nessa situação e as pessoas analisarem a minha situação da mesma forma como eu analisei a outras. E eu não ver apoio. E aí eu vou gritar por justiça e a justiça não será dada. Por quê? Porque eu corrompi a justiça. Eu fui um dos corruptores da verdade. É muito importante nós... Então essa questão de que é um conflito islâmico, aí é milenar. E as pérolas, né, de alguns jornalistas, de alguns que se auto-intitulam, né, experts no assunto, é uma questão milenar. Por que eles não se resolvem de uma vez? É um pensamento muito simplista e, para não dizer hipócrita, é uma questão um pouco falsa. Quando eu falo que é uma questão milenar, eu já mostrei que eu não conheço nada de história. A outra questão, quando eu falo que é uma questão religiosa, que se fosse religiosa me justificaria eu agredir os judeus onde quer que eles estivessem. Não, é uma questão territorial e política. É um movimento político dentro de uma nação que tomou uma terra de outro. E o dono dessa terra está querendo a terra de volta. Pronto. Esse é o resumo. Mas para chegar nesse resumo nós precisamos... E aí eu convido todos a lerem a história. Não acreditarem nas minhas palavras. Talvez eu seja somente a chave para despertar essa curiosidade. Vamos ver se o Sheik tem razão mesmo ou não. Vamos ver se ele interpretou direito a história. Vamos voltar para a história. Mas a história verdadeira, não aquela escrita pelo vencedor. Não, nós temos que ver os dois lados. Nós temos que ver fatos. Não basta ser a terra me foi prometida e pronto. Não. A partir do momento que a terra é prometida para os justos e esse justo deixou de ser justo, deixou de ter direito à terra prometida. A terra prometida aos justos. A partir do momento que eu deixei de ser justo, deixei de ter direito à terra prometida. O que nós temos na Palestina hoje, nos palestinos, independente se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, isso se chama resistência. E o que os sionistas estão fazendo é uma forma pós-moderna de colonização. Esse tipo de colonização nunca foi visto antes na história. Dessa forma, não.
Já houve várias formas, né? Assistimos na história, vimos, estudamos várias formas de colonização. Porém, dessa forma é a primeira. Com uma Liga das Nações dando apoio e sem ter direito a interferir na soberania dos outros e falar o que o outro país tem que ser e assim. Uma sequência de injustiças cometidas por países, quer dizer, por soberanias, não são um grupo de pessoas, são potências fazendo isso. Quando eu determino e pratico uma injustiça, eu já estou decretando que será feita uma injustiça contra mim. Mais cedo ou mais tarde. E pela história, quando a gente estuda a história, é muito importante, essa questão de história é muito importante. A gente aprende uma coisa: quem luta pela justiça, pelo seu direito, ele sempre dorme tranquilo. Ele sempre luta e dá a vida tranquilamente. Ele não se importa com o que os outros falam dele, como os outros o rotulam. Ele vai continuar porque ele acredita, porque ele tem esse direito. Quem fica com medo é o outro lado, que não consegue dar a vida, luta para viver, enquanto o dono do direito, ele luta para morrer. Porque ele prefere morrer lutando, resistindo na justiça, do que viver covarde, subjugado, escravo. Isso é muito importante, porque não é somente uma questão de terra que está envolvida, é uma questão de soberania, uma questão de honra, uma questão de dignidade, é uma questão de liberdade, liberdade de mente, não é só liberdade física. Por isso que você vê os presos palestinos nas prisões sorrindo. Estão presos, mas eles são livres. O corpo deles está preso, a mente deles está livre, a alma deles está livre. Porque eles sabem que eles têm uma causa justa. Porém o outro tem medo. Tem medo porque ele luta para viver. Esse é o primeiro a morrer. Porque mesmo ele andando, ele está morto. Ele não tem qualidade de vida, ele está morto, ele é um zumbi. Porque ele não tem direito, ele é injusto. Essas são algumas questões só que é importante nós citarmos a história. A injustiça sempre perde e a justiça sempre prevalece. Pode demorar um pouco. Demora porque, dependendo da maioria, se a maioria é injusta ou a maioria é justa. Se a maioria é justa, a injustiça demora pouco. Mas quando a gente vê que a injustiça demora muito tempo, ela sobrevive muito tempo, é porque a maior parte das pessoas é injusta. E aí existe uma renovação. E aí, nessa renovação, volta o direito a quem tem direito. Deus abençoe a todos. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha